Questão de número 49. Questão de número 49 diz o seguinte. Ao estancar de vez a entrada anual de milhares de indivíduos, a Lei Eusébio de Queiroz provocou quase de imediato a intensificação do comércio interprovincial, que já existia, mas em pequena escala. A supressão do tráfico externo teria apenas um relativo efeito sobre o comportamento tradicional da elite agrária no tocante à mão de obra. Diz o seguinte. O fim do comércio transatlântico de escravos, decretado pela Lei Eusébio de Queiroz em 1950. Bora lá. Olha, então, recapitulando aqui. No Brasil colonial e no Brasil do primeiro reinado, do segundo reinado, nós vamos ter o seguinte. O latifundiário, ele tem duas opções de compras de escravo. Então, nós temos aqui o latifundiário, o senhor de terras, tá bom? E o cabelinho dele. Aqui. Ele tem duas formas de adquirir escravos. Ou comprando do próprio mercado interno, ou comprando do mercado externo. O que seria isso? É um produtor aqui de São Paulo. Tá aqui de bravo, né? Porque ele não é gente boa. Então, bora lá. Um produtor agrícola, um latifundiário, um senhor de terras de São Paulo, do Vale do Paraíba, por exemplo, que produz café. Ele tem duas formas de comprar escravos. Ou no mercado interno, de outras regiões, de outras províncias, como províncias do Nordeste, ou do mercado externo, importando diretamente de países africanos, tá? Então nós temos essas duas formas. O que acontece? Por incrível que pareça, importar do mercado externo era mais barato, tá? Vinham grandes navegações, iam grandes navios negreiros trazendo enormes quantidades de escravizados, de pessoas escravizadas em seus navios. Morria muita gente, mas também uma quantidade considerável de escravizados sobreviviam a essa trajetória, esse trajeto entre Brasil e África, tá bom? Muitos sobreviviam, muitos morriam também. E era um mercado muito rentável. Os negreiros, os donos dos navios negreiros eram pessoas que enriqueceram muito fácil nessa época, entendeu? Então nós temos aqui que importar era mais barato. Existia várias navegações, vários navios que faziam esse trajeto. Então era bem mais barato do que importar internamente, tá bom? O que aconteceu? Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico transatlântico de escravizados, essa forma aqui de importação de pessoas escravizadas no mercado externo vai se extinguir. Não vai existir mais. Então, se extinguindo essa forma aqui, só sobra importar do mercado interno, né? Fazer trocas internamente entre as províncias. Okay? Então vai haver grande fluxo de escravizados do Nordeste, por exemplo, para o Sudeste. Mais especialmente para a região de São Paulo, tá bom? Aí é o seguinte. A Lei Eusébio de Queiroz, o fim do comércio transatlântico de escravos, decretado pela Lei Eusébio de Queiroz, implicou, letra A, numa melhoria significativa de expectativa de vida das grandes massas escravizadas. Não. Os escravizados continuaram sendo tratados como escravos, continuaram sendo tratados como animais. Eles continuavam sendo humilhados, continuavam em péssimas condições de vida. Então, letra A, tá? Falso. Letra B. Conduziu uma espécie de separação política entre os territórios abolicionistas e escravistas no Brasil. Falso. Isso vai acontecer, sabe aonde? Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Nós temos lá nos Estados Unidos os estados do norte, que eram a favor da abolição da escravatura, e temos os estados do sul, que eram contra essa abolição. Os estados do sul, geralmente, mais agrários, mais
mais agroexportadores, e os estados do norte mais exportadores, mais manufatureiros, tá bom? Então, lá dos Estados Unidos, nós vamos ter isso. Estados do norte contra a escravidão, os estados do sul a favor da escravidão. Isso vai gerar uma guerra, que é uma guerra civil, também chamada de guerra de secessão, tá bom? Entre os estados do norte e do sul, dos Estados Unidos, do Brasil. Então, nós temos letra B, falso. Letra C. Originou de imediato as campanhas abolicionistas nas grandes cidades escravistas brasileiras. Não. Já existiam movimentos abolicionistas, ainda incipientes, engateando, mas sim, já existia. Não originou de imediato, não foi a partir de então, não foi a partir de 1850 que começou esses movimentos. Tá? Em cidades escravistas como a cidade do Sudeste e as regiões produtoras de café, principalmente. Já existia. Ainda pequeno, ainda insuficiente, mas já existia. Então, letra C, falsa. Letra D. Provocou um deslocamento de mão de obra das áreas menos dinâmicas para áreas mais dinâmicas da economia nacional. Justamente isso. Vai haver grande fluxo de pessoas escravizadas do Nordeste, por exemplo, para o Sudeste. Ok? Com essa abolição do tráfico de escravos transatlânticos. Então, nós temos letra B. Vamos com a letra B. Bora discutir a letra E também? Promoveu com sucesso uma grande corrente migratória de trabalhadores europeus para o Brasil. Olha, isso aqui é um distrator. O que é isso? É uma questão que ela não está totalmente errada, mas ela tem alguns elementos que tornam ela incorreta para essa questão. No caso, letra E. Promoveu com sucesso uma grande corrente migratória de trabalhadores europeus para o Brasil. Essa grande corrente migratória ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer após a promulgação de 1888. A promulgação da Lei Áurea, tá bom? Com a Lei Áurea, após isso, é que realmente vai ter um grande fluxo migratório de imigrantes europeus saindo da Europa e vindo trabalhar no Brasil. Mas aqui, nesse período, ela não é grande, como o texto está dizendo. Vai começar a haver um fluxo de imigrantes. Esses fluxos de imigração, eles vão atingir uma quantidade assim, considerável, grande, após a promulgação em 1888. Porque por exemplo, latifundiário, eu ainda vou preferir, com essa lei Eusébio de Queiroz, eu ainda vou preferir contratar mão de obra escrava do que contratar um imigrante. Mais rentável contratar escravizado. Entendeu? Porque escravo não recebe salário, tá bom? Após 1888, vai sim haver uma grande corrente de fluxo migratório. Nessa época aqui, ainda um fluxo migratório de europeus para o Brasil ainda pequeno, tá bom? Então, descartamos letra E. Ficamos com letra D, então. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do simulado aberto à prova média.